Olá, gente! Hoje nós vamos conversar sobre doença de Parkinson e seus sinais e seus sintomas, ou seja, quando desconfiar que uma pessoa tem doença de Parkinson, ou você que tem doença de Parkinson tem uma série de outros sintomas e não sabe que na verdade esse sintoma também está relacionado à doença de Parkinson. Isso é muito comum, gente, no meu consultório. O paciente com doença de Parkinson falar: doutora, eu tô sentindo isso, ou doutora, eu tô sentindo aquilo, e não saber que aquilo se trata de um sintoma da doença de Parkinson. Por quê? Porque as pessoas relacionam muito a doença de Parkinson àquele paciente que treme. E a doença de Parkinson vai muito além do tremor. Aliás, existem pacientes com doença de Parkinson que não tremem, né? Essa é uma outra pergunta muito frequente no meu consultório também, tá? Então hoje a gente vai falar da clínica da doença de Parkinson, ou seja, como que é o paciente com doença de Parkinson. E aí, se você tem doença de Parkinson, você vai poder se entender melhor. Se você tem alguém na família que tiver esses sinais, esses sintomas que eu falar para vocês hoje, vale a pena consultar um neurologista para ver do que se trata, tá bom? Então vamos começar. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que existem, basicamente, de uma forma bem geral e bem simples, dois tipos de doença de Parkinson. Existe a doença de Parkinson, que a gente chama forma rígido-acinética, tá? Ou seja, o que é isso? É aquela doença de Parkinson que nos seus sintomas o paciente fica muito durinho, muito rígido, tá? Com tônus muscular aumentado. É um paciente que o braço é difícil de se mover, a perna também parece que é arrastada no chão, tá? É muito rígido e com pouco movimento, com movimento muito lentinho, mas o paciente não treme. Já tem aquela forma que a gente chama tremulante, que é aquele que todo mundo conhece. É o paciente que, além de ser lentinho, de ter rigidez, ele também tem o tremor, tá? O famoso tremor de repouso. O que é isso? O tremor de repouso nada mais é do que um tremor que acontece quando os membros estão em repouso, né? Aí o paciente começa a tremer, tá? Mas a doença de Parkinson vai muito além disso. Quem viu meu primeiro vídeo aqui no canal sabe o que é que causa a doença de Parkinson. A gente comentou lá. Se você quer saber com mais detalhes, vê lá o vídeo anterior. Mas, assim, resumindo, é a falta de uma substância chamada dopamina, e que essa substância é responsável, entre outras coisas, pela velocidade dos movimentos, pela amplitude do movimento, por acontecer o tremor e a postura, enfim, muitas dessas coisas. Com a queda dessa substância, da dopamina, esses pacientes ficam mais lentos, mais rígidos, com posturas diferentes, né? Só que a gente sabe que esses sintomas que a gente chama de motores, o tremor, a rigidez, a lentificação, ela aparece quando essa dopamina cai, né? Essa produção cai por volta de 60% dentro do nosso cérebro. Só que muito antes disso, essa dopamina vem ao longo dos anos acontecendo. Então a gente divide a doença de Parkinson em fases, né? A primeira fase é aquela que a gente chama de pré-motora. Tá? Nessa fase, geralmente os pacientes não procuram um neurologista, porque nessa fase são sintomas muito inespecíficos que o paciente não dá importância. Mas que a gente, neurologista, se tiver alguém por perto com esses sintomas, a gente logo desconfia da doença. Mas não é o momento em que o paciente procura o neurologista. A segunda fase da doença é a fase dos sintomas motores, que é aquela clássica que quando já caiu 60% da produção de dopamina e o paciente vai procurar o neurologista porque tá com tremor, porque tá com a perna presa, porque tá com o braço preso, o braço rígido, tá muito lento para fazer as coisas. Mas basicamente é quando ele tem o tremor. E os sintomas não motores, que são muitos outros sintomas relacionados à doença e que geralmente o paciente não sabe. E a gente vai falar de todos eles agora.
tá? Começando então pelos sintomas pré-motores, tá? São aqueles que podem aparecer até 20 anos antes do paciente começar a tremer, por exemplo, né? Que sintomas são esses que vão acontecendo ao longo desses 20 anos, que pode acontecer? Um deles é a diminuição do olfato. O paciente deixa de sentir o cheiro das coisas. E isso quase nunca o próprio paciente percebe. Geralmente é um familiar que percebe que sentiu um cheiro muito ruim, mas aquele paciente não sentiu. Perdão. Aquele paciente não sentiu. Outro sintoma que pode aparecer até 20 anos antes é o intestino preso, que também está relacionado à doença de Parkinson. Um outro sintoma são alguns distúrbios do sono, um sono muito agitado. Existe uma doença muito associada, né, uma alteração do sono muito associada à doença de Parkinson, que é o que a gente chama de alteração comportamental do sono REM. Uma fase do sono está tão alterada que os pacientes falam, eles gritam, eles chutam, eles dão socos na companheira ou na companheira que está dormindo com eles. E os pacientes não sabem que isso pode estar relacionado à doença de Parkinson. Nem sempre, tá? Mas os pacientes com doença de Parkinson muitas vezes têm essa alteração do sono. Uma outra alteração são os distúrbios do humor. Tanto a ansiedade quanto a depressão estão associados à doença de Parkinson. Tá? E podem aparecer muito antes do tremor e desses outros sintomas motores que eu falo para vocês. Então, todos esses são sintomas pré-motores, ou seja, alteração do hábito intestinal, a constipação intestinal, a alteração do olfato, a alteração do sono e a ansiedade e a depressão. Até esse momento, o paciente geralmente não procura o neurologista. E aí, então, vem os sintomas motores. Né? Esses sintomas motores, aí quando eles começam, é que o paciente começa a procurar o médico e aí talvez chegue até o neurologista. Que sintomas são esses? É aquele paciente que começa a ficar muito lento para fazer todas as atividades da vida diária dele. A família começa a notar que ele está lento para fazer tudo. Ele começa a arrastar de uma perna, o andar dele parece que é grudado no chão. O paciente não levanta bem as pernas para caminhar, parece que a perna está presa. Ou na hora dele caminhar, um lado dos braços não se movimenta. Sabe aquele movimento comum que a gente tem de mobilizar os braços quando anda? O paciente com doença de Parkinson perde isso. Tá? Geralmente os sintomas, né, são de um lado só do corpo, né, unilaterais. Isso tudo começa a acontecer de um lado só do corpo. A fala do paciente pode ficar embolada. A face do paciente parece que ele não tem mais expressão. Parece que está sempre caidinha, tristinha, sem expressão. O paciente fica com o que a gente chama de pouca mímica facial. Tá? A letra do paciente começa a ficar pequenininha, é o que a gente chama de micrografia, todo lento para fazer as atividades, além do tremor, que pode aparecer também, além da rigidez, né, o membro rígido, duro, difícil de abrir, de fechar, e a perna também do mesmo lado, rígida, dura. O paciente fica com uma postura mais envergada, mais encurvada. Tudo isso são os sintomas motores que fazem o paciente, nesse momento, procurar o neurologista, mas que se a gente perguntar, muitas vezes ele já vinha sentindo aqueles sintomas premotores anos antes de aparecer esses sintomas motores, tá? Lembrando que nem todo paciente com doença de Parkinson treme, então ele pode ter tudo isso sem tremor e mesmo assim ser doença de Parkinson, tá? Então, se você é um paciente que está sentindo tudo isso que eu falei, que tem todos esses sintomas, mas não treme, procura um profissional para você fazer o diagnóstico correto da sua doença. Se você é um paciente com doença de Parkinson e tem todos esses sintomas que eu te falei, por exemplo, alteração do sono, o companheiro ou a companheira reclamam, que incomoda muito na hora de dormir, o paciente tem um intestino preso, o paciente está muito triste ou extremamente ansioso, tudo isso faz parte da doença de Parkinson e tem tratamento.
procura um profissional para se tratar. Outros sintomas da doença de Parkinson, que talvez eu não tenha falado, é aquele paciente que você percebe que tudo dele é lento, para ele responder a uma pergunta também é mais lento, parece que a pessoa fica pensando, demora muito em responder. Assim como para fazer as atividades da vida ele fica lento, o pensamento também dele pode ficar lento. E, por último, a gente tem os sintomas não motores. Esses sintomas não motores estão relacionados ao pensamento, à lentidão do pensamento, aquele paciente que está mais apático. Um sintoma muito importante, que muitas vezes é o que faz o paciente a procurar o médico pela primeira vez, e geralmente não é o neurologista, são dores. Dores principalmente no ombro, daquele lado em que ele está mais lento, que o braço está mais rígido, dor na região lombar. Lógico, gente, tudo isso associado a outros sintomas que eu já falei, né? Existem múltiplas outras causas de dor no ombro, de dor na região lombar. Porém, se você, além de tudo isso, tá mais lento, tá mais rígido, aquele lado onde você sente dor, pode ser doença de Parkinson. O intuito aqui é mostrar para você que tudo isso está relacionado a uma doença só, tá? A doença de Parkinson. Uma outra questão que pode ter, o paciente pode ter alterações na pele também, como seborreia, tá? Aquela pele cheia de casquinha muito oleosa. O paciente pode perder peso, podem ter outras alterações do sono, não só essa que eu já citei, como diferentes tipos de insônia. O paciente também pode ter alteração nos sonhos, tá? No jeito da pessoa sonhar, ele também pode ter. Uma outra questão é a questão sexual. O paciente pode ter disfunção sexual, tá? E isso é uma causa que angustia muito o paciente com doença de Parkinson e as esposas do paciente com doença de Parkinson. Então, para saber que tratar a doença de Parkinson é algo muito mais amplo do que tratar só o tremor. Todos esses aspectos que eu tô falando são tratados e podem ser tratados de forma eficaz com um tratamento correto, com um acompanhamento correto. Então vejam como é importante o paciente perceber que todos esses sintomas fazem parte da doença dele e que os cuidadores e os familiares também saibam desses sintomas para compreender melhor a doença, para aceitar melhor a doença e para aderir melhor ao tratamento. Tá? Então, gente, lembrando que a doença de Parkinson é uma doença ampla, que envolve múltiplos sistemas do nosso organismo e que não é só tremor, não é só rigidez, não é só lentidão dos movimentos, é algo muito maior. Tá? Se você tem alguma outra dúvida com relação a isso, se você tem alguma sugestão para que eu fale, comente aqui embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho lá para você ser notificado toda vez que eu publicar aqui no canal. Curte se isso foi útil para você de alguma forma, tá bom? A gente vai falar muito mais sobre isso adiante. Beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.